Futuros permissionários da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, sejam bem-vindos à nossa capital. Nesse momento, quero, além de dar as boas-vindas, enaltecer a importância dos procedimentos que serão descritos a partir de agora. Essas informações serão de vital importância para todo o processo de ocupação de próprio nacional aqui em Brasília. Senhores e senhoras, futuros permissionários, vamos dar início ao briefing para a visitação, distribuição, ocupação de próprios nacionais residenciais na Prefeitura de Aeronáutica de Brasília. Procedimentos para a visitação de PNR disponíveis para distribuição. Como os senhores já receberam no nosso aviso, veiculado através do aplicativo Telegram, os imóveis que estarão disponíveis para visitação e distribuição na próxima sessão de distribuição eletrônica. Vamos dar agora, então, nossas orientações para que essas visitações transcorram da forma mais tranquila possível. Primeiramente, os PNRs que serão distribuídos na sessão eletrônica hora agendada já se encontram abertos para visitação e permanecerão à disposição até o início da distribuição. Então, a partir deste momento, os senhores já podem se dirigir aos endereços informados na relação veiculada no Telegram e proceder às visitações. Lembrar que os prédios não são administrados pela PBR, mas sim pelos síndicos ou presidentes de associação de permissionários. Desta feita, estes últimos foram informados desse processo de visitação, sendo-lhes enviada uma cópia dos PNR disponíveis e as filas de espera. Não demandem serviços que não sejam da competência dos porteiros ou de qualquer outro funcionário dos condomínios. Pois bem, não é demais lembrar que os porteiros, principalmente os porteiros, eles são funcionários dos condomínios que os senhores farão as visitas. Então, nós solicitamos que não peçam tarefas a esses funcionários que não sejam da competência deles, porque muitas das vezes esses porteiros eles reportam algumas situações aos síndicos e trazem alguns transtornos aqui para a nossa prefeitura. Ok? O militar inscrito em fila de espera de PNR deverá se identificar junto ao porteiro do conjunto residencial, o qual somente permitirá a visitação se o nome do mesmo estiver na fila de espera. Todos os porteiros estarão de posse das filas de espera e dos PNR disponíveis, então a identificação ela é importantíssima para garantir a segurança dos condôminos que ali já residem. Tá? Então, por favor, não se acanhem, não se milindrem em fazer a identificação, isso é por a própria segurança de todos nós. Nos casos em que o militar inscrito em fila de espera de PNR solicitar a terceiros a realização da visitação, isso é bastante comum, este deverá se identificar junto ao porteiro e informar ao posto graduação e nome completo do militar que está representando. Então, caso um dos senhores ou senhoras solicitar que uma outra pessoa realize a visita aos PNRs de seu interesse, deixe bem claro para essa pessoa que ela deverá informar em nome de quem ela está fazendo essa visita e, logicamente, fazer a identificação dela mesma junto às portarias. Em alguns conjuntos residenciais, especialmente localizados no Cruzeiro e no Guaraú, esses PNRs são de graduados, não existe a figura do porteiro. Nesses casos, o militar visitante deverá interfonar em qualquer apartamento e solicitar a abertura do portão para a visitação do PNR. Essa é uma situação que não é uma situação desejada, mas infelizmente ela ocorre. Então, todos os síndicos que administram condomínios dessa natureza, que não possuem porteiros e que estejam, logicamente, contemplando algum PNR que esteja disponível para visitação, já foram informados e já avisaram aos moradores desse conjunto residencial para que, ao receberem um chamado de um militar que esteja desejando fazer uma visitação em PNR qualquer, ele possa proceder à abertura do portão e assim evitar que ocorra algum transtorno para aqueles que desejam fazer a visita. Os PNRs estão sem energia elétrica, portanto, lembre-se, as visitações deverão ocorrer à luz do dia, preferencialmente entre as 9 horas e as 17 horas, tá? Tendo em vista até mesmo o horário do expediente e as rotinas dos condomínios que receberão essas visitas.
Qualquer problema que impeça a realização da visitação deverá ser reportado à Prefeitura via Telegram no grupo de distribuição que os senhores já fazem parte, para que as medidas corretivas sejam adotadas o mais rapidamente possível. A solução dada pela Prefeitura também será postada neste mesmo grupo, ok? É muito comum que os militares, ao fazer suas visitas, reportem que o PNR encontra-se fechado. Então, nós solicitamos que chequem ou a porta principal ou a porta de serviço, uma das duas deve estar aberta para essa visitação. Às vezes ocorre também de a porta estar emperrada por algum motivo e o militar tenta abri-la, não consegue e acha que está fechada e reporta que o PNR está fechado. Então, se certifiquem que realmente o PNR não está aberto, tá, das duas portas, e aí sim reportem a ocorrência à Prefeitura. Ao sair, por gentileza, não esqueçam de fechar todas as janelas ou torneiras que porventura abrirem. Isso é muito importante. Os acessórios, persianas, lustres, telas de proteção, split de ar-condicionado, luminárias, etc., que ocasionalmente estiverem instalados no imóvel, isso pode ocorrer em virtude do permissionário anterior ter deixado esses acessórios lá instalados, eles são parte integrante do PNR para todos os fins, ok? Todos os PNR disponíveis para distribuição estavam há pouco tempo ocupados, portanto, em princípio, todos possuem as condições mínimas de habitabilidade. Contudo, há permissionários que cuidam melhor ou pior do patrimônio a eles confiados pelo Comaé. E existem diversos fatores que fazem com que a Prefeitura receba o imóvel, por vezes, em situação precária. Muitas das vezes, o militar que procede à visitação nos questiona como que a Prefeitura recebeu um imóvel nesse estado. E a resposta é simples. Se ele está devolvendo nesse estado, possivelmente e certamente é porque também recebeu esse imóvel no estado precário. Então, a Prefeitura ela recebe sempre o imóvel do mesmo estado que entregou para o permissionário. Por isso, a gente tem alguns imóveis nessas situações e até mesmo em função dos desgastes do uso e das funcionalidades que não são mais as mesmas quando receberam a época da vistoria de ocupação. A PABR somente irá classificar um PNR como não tendo as condições mínimas de habitabilidade se este causar riscos ao patrimônio da União ou ao de terceiros, ou à integridade física de seus ocupantes, ou por falta de funcionalidade de seus equipamentos e sistemas. Muitas pessoas perguntam qual o critério para avaliar as condições mínimas de habitabilidade. Então, em princípio, todas essas unidades habitacionais estavam ocupadas até pouco tempo. Então, em princípio, todas elas possuem essas condições mínimas de habitabilidade. Somente não a terão caso haja algum elemento, alguma situação que cause risco aos moradores ou cause algum risco ao patrimônio da União ou à integridade física de seus ocupantes, por falta de funcionalidade de seus equipamentos. Caso contrário, ele vai ser classificado como em condições mínimas de habitabilidade e cada um dos senhores e senhoras farão as intervenções que julgarem necessárias ao seu gosto e aos critérios de cada um. O militar, ao visitar o PNR, deverá registrar suas observações. Isso é importante, porque não é só durante a visitação ir lá olhar e não registrar nada. Isso é muito importante que façam todas as observações a respeito daquele imóvel, classificando-os em ordem de prioridade de escolha, assim como aqueles que não desejam escolher, caso venha a ter essa opção na seção de distribuição eletrônica de PNR. Essa relação, essa classificação, essa priorização, ela será muito importante no ato da sessão de distribuição eletrônica, até mesmo para a gente poder fazer essa sessão, que vai ocorrer em poucos dias, de forma mais rápida e eficaz possível. A opção por PNR de espera poderá ser feita na sequência à ordem das filas, podendo o permissionário nela permanecer até que possa optar por PNR definitivo, cabendo ao mesmo o ônus da mudança. O militar que escolher o PNR de espera, ele continuará nas filas, exceto se optar que esse PNR seja um PNR definitivo. Caso contrário, ele continua nas filas e continua participando das reuniões de distribuição eletrônica.
Lembrando que os PNR de espera, eles receberão a última prioridade para a situação de reforma. Então, dificilmente os PNR de espera serão reformados pela Prefeitura. E quais são os PNR de espera? Vamos lá. PNR de espera para oficiais intermediários e subalternos são aqueles situados no sítio do Gama. Para graduados são os situados em Taguatinga e para oficiais superiores e cabos não existe PNR de espera. Todos os procedimentos que norteiam o processo de distribuição de PNR estão em conformidade com as normas contidas na ICA 12-20 de 2015 e na NPA 040 VPREF de 2016. Uma coisa importante, todos os PNR disponíveis para distribuição terão uma classificação, os senhores verão nas relações que estão sendo disponibilizadas, quanto ao seu estado de conservação, atribuída pela equipe de vistoria da PABR, quais sejam. Ou ele vai ser classificado como péssimo, ou ruim, ou ótimo, ou regular, ou bom. Nessa pirâmide, nós tivemos o cuidado de fazer uma separação, uma classificação em termos de quantitativos. Então, a maior parte dos nossos PNRs aqui na base da pirâmide, eles são classificados como bom, em seguida os regulares, seguido os ótimos, e aqui alguns poucos, são realmente a minoria, estão classificados como péssimo ou ruim. PNR classificados como ótimo, isso é importante, só poderão ser escolhidos com a opção de ocupação imediata, portanto, não podendo ser solicitado termo de compromisso para a reforma por conta do permissionário. Então, os senhores verão daqui a pouquinho, nos próximos slides, o que é o termo de compromisso. Então, PNR classificado como ótimo, não existe o caso de fazer nenhuma intervenção. Agendar a vistoria de ocupação e ocupação o mais rápido possível. Os PNRs classificados como bom ou regular poderão ser escolhidos com a opção de ocupação imediata, logicamente se atender às condições mínimas de habitabilidade, em princípio atendem, ou com a reforma por conta do permissionário, podendo ser solicitado o termo de compromisso caso o permissionário deseja fazer alguma intervenção, por exemplo, uma pintura. Somente os PNRs classificados como ruim ou péssimo poderão ser escolhidos com a opção de reforma por conta da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília. Prezados, chegamos então no principal slide desse briefing, que é o slide que fala sobre o processo para a ocupação de PNR, que é a parte que mais interessa para os senhores. Nesse slide, os senhores poderão observar todas as etapas das quais estarão submetidos para a efetiva ocupação, ou seja, desde o momento em que fizerem as escolhas dos seus PNRs até a efetiva ocupação, os senhores terão que passar por esses processos que aqui estão. Então vamos começar aqui então pelas condições mínimas de habitabilidade. O imóvel que reunir todas as condições mínimas de habitabilidade, onde esteja aqui sim, e normalmente isso acontece com os imóveis classificados como ótimo e bom, ou seja, aqueles imóveis que não precisam de nenhuma intervenção, nenhuma obra, nenhuma reparação, para que os permissionários, os senhores e suas famílias possam imediatamente ocupá-lo, estarão classificados nesse primeiro quadrante. O que fazer então se os senhores escolherem um imóvel que se classifique aqui nesse sim? Tá? Então, escolher o imóvel, a primeira coisa a se fazer é o agendamento da vistoria de ocupação. Lembrando que a vistoria de ocupação ela é realizada de forma cronológica e existe uma agenda. Então, aqueles que se preocuparem em fazer isso mais cedo terão a possibilidade de realizar as suas vistorias e a efetiva ocupação antes dos demais que deixarem para depois. Tá? Então, fez o agendamento da vistoria de ocupação, no dia e na hora marcados com a sessão de projetos para essa realização dessa visita, os senhores irão aguardar o vistoriador no pilotis do condomínio, onde os senhores escolheram seu PNR, e deverão estar munidos dos documentos de inscrição, os documentos originais, aqueles que os senhores enviaram via Telegram, para que os senhores pudessem integrar os grupos de distribuição de PNR. Ok? Então, assim que o vistoriador chegar, os senhores subirão para o PNR, será realizada a vistoria de ocupação, com todos os critérios de avaliação do PNR, e ao final, os senhores entregarão esses documentos de inscrição e assinarão o termo de permissão de ocupação, que é a nossa famosa TPO.
Após assinar a TPO, os senhores receberão do vistoriador uma carta de apresentação ao síndico. E os senhores deverão apresentar essa carta ao síndico, porque é exatamente neste momento que os senhores receberão a convenção do condomínio ou o estatuto da associação e o regimento interno, que nada mais é do que a lei interna desse conjunto residencial. Ok? Então, os senhores munidos desses documentos, que seja a lei, as regras do condomínio, aí sim os senhores poderão proceder à ocupação e realizar as suas mudanças. Então, esse primeiro caso aqui é o caso ideal, aqueles que todo mundo deseja. É pegar um imóvel que não precisa se fazer nada. Mas existem os casos que o imóvel precisa de sofrer alguma reparação para que os permissionários possam efetivamente residir. E esses casos estão aqui. Estão enquadrados no segundo quadrante e no terceiro quadrante. No segundo quadrante, normalmente os imóveis classificados como bom, regular, ruim ou péssimo podem estar classificados aqui. Nessa situação, normalmente quando são pequenas reformas ou pequenos reparos, o permissionário pode optar por realizar essas reformas por conta do permissionário, ou seja, por conta própria. Nessa situação, o permissionário terá que vir aqui à prefeitura, procurar a seção de imóveis da prefeitura para proceder à assinatura de um termo de compromisso. No momento da assinatura do termo de compromisso, entregará os documentos originais de sua inscrição, aqueles mesmos que foram enviados via Telegram. Após a assinatura, o permissionário terá 30 dias para iniciar e terminar todas as intervenções que se propôs a fazer nesse PNR. Ao final, ou seja, na conclusão dos reparos, esse imóvel passará a ter as condições mínimas de habitabilidade e aí vai seguir os mesmos processos aqui do primeiro quadrante, ou seja, agendamento da vistoria de ocupação, assinatura da TPO, apresentação ao síndico e a ocupação efetiva do PNR. Existe uma terceira opção, aquela que normalmente são os imóveis classificados em ruim e péssimo. Nesse caso aqui é uma condição obrigatória, ou seja, somente os imóveis classificados em ruim e péssimo poderão, não é deverão, poderão ter a opção de reforma por conta da PABR. É claro que se o permissionário quiser fazer por conta própria, está aqui, ó, no segundo quadrante, ele também pode fazer por conta própria, por conta do permissionário. Mas existe essa possibilidade desses PNRs que se classificam como ruim ou péssimo serem colocados para a própria prefeitura fazer a reforma. Nesse caso, no momento que o permissionário optar por conta da PABR, deverá procurar nossa seção de imóveis, entregar os documentos de sua inscrição e ele vai passar a compor uma fila de espera, uma fila cronológica de espera por reforma, que demanda aproximadamente 18 meses para que o PNR seja efetivamente reformado e entregue ao permissionário. Pode ser que dure um pouquinho, que esse prazo seja encurtado um pouquinho para baixo ou seja alongado um pouquinho para cima. Vai ser de acordo com os recursos disponíveis para a prefeitura no ano 2017 para proceder a essas reformas que a gente ainda não sabe dizer quanto vai ser. Ok? Então, fim das reparações por conta da prefeitura, esse PNR será entregue ao permissionário, ou seja, o permissionário será informado para que o mesmo faça o agendamento da vistoria da ocupação e passe a entregar aqui o mesmo procedimento do primeiro quadrante. Então, na conclusão dos reparos pela prefeitura, o permissionário é informado, o permissionário agenda a vistoria de ocupação, assina o termo de permissão de ocupação, apresentação ao síndico e a ocupação efetiva do seu próprio nacional residencial. Ok? Então aqui está todas as situações que vocês poderão optar após a escolha do seu PNR na nossa próxima sessão de distribuição que já está agendada. Existe uma situação que é a ocupação no Estado. Essa ocupação no Estado, ela não é permitida. Então vamos lá. Não será permitida a ocupação de PNR conhecida como ocupação no Estado, sem a devida retomada das condições mínimas de habitabilidade, pois essa condição leva à degradação do ambiente familiar e à depreciação dos imóveis, onerando cada vez mais suas recuperações para novas ocupações, num ciclo vicioso que termina normalmente
com a inviabilidade de disponibilização do imóvel. Então, os imóveis que não tiverem as condições mínimas de habitabilidade, o permissionário não pode ocupar. Se por acaso o permissionário solicitar o agendamento de uma vistoria de ocupação e durante a vistoria de ocupação for observada alguma situação que impeça a ocupação desse imóvel, ou seja, se incorrer em alguma situação que não permita as condições mínimas de habitabilidade, essa vistoria não será aprovada e o permissionário será impedido de ocupá-lo, ou seja, o termo de permissão de ocupação não será assinado. Ok? Orientações gerais. Uma vez feita a opção por algum PNR, seja para reparação por conta do permissionário ou por conta da PABR, o militar será automaticamente retirado das filas, não havendo a opção de desistir da escolha e posteriormente retornar às mesmas. Senhores, a opção que os senhores vão fazer na nossa sessão de distribuição eletrônica, ela é muito importante. Então, a decisão tem que ser muito bem tomada, porque não tem como voltar atrás. Então, está aqui escrito. Então, em qualquer situação daquelas que a gente passou, seja por conta de reforma por conta da PABR ou por conta do permissionário, o imóvel não poderá ser restituído à prefeitura e o militar querer entrar novamente nas filas. Cada militar tem seu universo de problemas, bem como suas próprias possibilidades de solução. Como não é possível interferir nesse cenário individual, a PABR está dando oportunidade para que cada qual analise a sua situação e faça suas opções. Para tanto, colocamos todos os PNR disponíveis para distribuição, independentemente de seu estado de conservação. Lembro aos senhores que todos esses PNRs que estão sendo disponíveis para os senhores escolherem estavam até o mês passado ocupados por outros militares. Então, em princípio, todos eles reúnem as condições mínimas de habitabilidade. É importante dizer que alguns deles estão melhores conservados e outros piores. Contudo, aqueles que estão primeiro nas filas pode alegar e questionar como que a prefeitura coloca um imóvel nesse estado, no estado precário, no estado ruim, para distribuição. Porque eles estão na frente, eles têm outras opções. Mas aqueles militares que estão no final da fila, que possivelmente vão aguardar 3, 4, 5, 6, 7 meses para a escolha desse imóvel e por vezes estão até pagando aluguel ou precisam se mudar de forma urgentemente para reduzir despesas ou outra situação qualquer, para esses militares, esse imóvel que não interessa para aquele que está lá na frente, pode interessar e muito. Então a gente coloca todos os imóveis para distribuição para que os senhores analisem, cada um a sua situação real e façam suas escolhas. Importante, é vedado ao militar utilizar o PNR para depósito de mudanças, moradia ou qualquer outro fim durante o período de realização dos serviços. O imóvel deverá estar vazio na vistoria de ocupação. Por vezes, o militar que opta pela assinatura do termo de compromisso, ou seja, aquele que vai fazer a reparação por conta própria, ele se esquece que tem que fazer uma vistoria de ocupação antes da efetiva ocupação desse imóvel e leva mudança, faz esse imóvel de depósito de material, de construção, de outros materiais diversos. É importante dizer que no dia da vistoria de ocupação, o PNR precisa estar vazio, não pode ter mudanças. Então, lembre-se, às vezes a transportadora, a empresa que fez a mudança dos senhores está terminando o prazo, vocês vão ter que pagar multa, tem que pagar mais um mês, tem que pagar depósito, a pressão é grande, tem que tirar esse material dos depósitos. Os senhores não podem levar esse material, esses móveis, para dentro do PNR antes da vistoria de ocupação. Isso é muito importante. Em cumprimento ao disposto no item 551 da ICA 12-20 de 2015, será aplicada a seguinte penalidade ao candidato à ocupação de PNR que recusar os PNRs, exceto a de espera, que lhes forem disponibilizados para escolha em sessão de distribuição, como em regra, em quantidade igual ou superior a 5 para oficiais e a 10 para graduados, ou como exceção, em qualquer quantidade, se houver pelo menos um classificado como ótimo estado
em 3 sessões consecutivas ou alternadas, sem que apresente justificativa comprovada e aceitável à Prefeitura de Aeronáutica de Brasília. Letra A. Exclusão da fila hierárquica por um período de 180 dias, a partir da data da última declinação, não participação, desistência, omissão de manifesto e reposicionamento na fila cronológica, sendo considerada a data da última sessão de distribuição como data da nova inscrição, mantendo a mesma prioridade na qual se encontrava quando sofreu a penalidade. E, letra B, em caso de reincidência, será automaticamente excluído de todas as filas de espera de PNR. Observação importante: para fim de contagem dos PNR disponíveis, como parâmetro para o cômputo de falta para quem não escolher, PNR de espera e os classificados como ruim ou péssimo não serão considerados. Resumindo, para oficiais, tanto superiores como intermediários subalternos, toda vez que foram ofertados 5 ou mais PNRs, excluindo-se dessa contagem os ruins, péssimos e os de espera. Então, o restante, se somar 5 ou mais, os militares que tiverem a oportunidade de escolha e não o fizerem, tomarão uma falta, receberão uma falta, e com 3 faltas receberão a penalização constante aqui da letra A. Para graduados, toda vez que foram ofertados 10 ou mais PNRs, também excluindo os ruins e péssimos e os de espera, os militares que não fizerem a escolha, que tiverem a oportunidade de escolher e não o fizerem, receberão também uma falta. E após 3 faltas, receberão a penalização aqui da letra A, que seja a exclusão da fila hierárquica por 180 dias e o reposicionamento na fila cronológica, ok? A justificativa para não participação em sessão de distribuição eletrônica de PNR, ela poderá ser encaminhada, não deverá, ela poderá ser encaminhada, PABR, via cadeia de comando, e aqui está o prazo são 7 dias a contar da data da sessão de distribuição eletrônica. Esse prazo não pode ser perdido. Importante, não será acatada, dentre outras hipóteses, dentre outras justificativas, a possibilidade de não participação por motivo de serviço de escala. Muitos militares estão de serviço exatamente no dia da sessão de distribuição eletrônica e alegam a não participação, tentam justificar sua não participação por motivo de serviço de escala. Então, essa justificativa não será aceita. Por que não será aceita? Porque o militar que estiver de serviço no dia da sessão, exatamente no dia, ele pode normalmente fazer a visitação nos PNRs, que ocorre no final de semana que antecede o dia da sessão de distribuição eletrônica, e manifestar seu interesse por intermédio do aplicativo Telegram. Tá? Então, ele não precisa esperar o início da sessão online. Ele pode se manifestar antes e o registro dele vai ficar no aplicativo. E o operador de distribuição eletrônica desse grupo computará o manifesto desse militar. E ainda, excepcionalmente, ele pode incumbir um terceiro, uma pessoa de sua confiança, para participar da sessão e fazer a escolha em nome dele, ok? É só ele fazer o preenchimento do anexo D da NPA 040V-PREF 2016, que nada mais é que é um termo de inclusão no Telegram. Ele faz essa solicitação, ele traz esse documento impresso e assinado aqui na nossa sessão de imóveis, e essa pessoa, esse terceiro, esse amigo, esse parente, a esposa, um filho, será incluída no grupo de distribuição eletrônica de PNR da sua categoria e poderá, em nome do militar, fazer a escolha do PNR. Então, não há motivos para o militar não participar e tentar fazer a justificativa por motivo de serviço de escala. A opção por efetuar a reparação por conta própria é totalmente voluntária, podendo o militar a qualquer momento desistir dessa condição, devendo de imediato restituir as chaves do PNR à PABR, passando neste caso a condição de aguardar a prefeitura efetuar as reparações. Veja bem, o militar ele pode migrar da opção de reparação por conta própria para reparação por conta da prefeitura.
O militar que assinar um termo de compromisso, ele não pode devolver o PNR para a prefeitura porque achou o orçamento muito caro, além das suas condições, e querer reivindicar entrar novamente para a fila de espera. Isso é impossível, isso não vai acontecer, como a gente já disse anteriormente. A única hipótese que pode acontecer é esse imóvel passar para a prefeitura e esse militar aguardar aqueles 18 meses aproximados para receber seu imóvel reformado. O militar poderá optar por efetuar reparos em qualquer PNR, lembrando que, após a reforma, o imóvel deverá atingir uma condição mínima de habitabilidade aceitável para a ocupação. Lembrando que o imóvel não pode ser ocupado no Estado e nem se o imóvel não atender às condições mínimas de habitabilidade. O militar que for voluntário a efetuar os serviços por conta própria assinará um termo de compromisso e arcará com todos os custos decorrentes, não sendo possível compensar despesas com descontos em suas futuras contribuições a título de ocupação de PNR. E também não há possibilidade alguma da PABR fornecer materiais para emprego nos PNRs. É muito comum a gente receber esses questionamentos militares que são oriundos de outras regiões, cujas prefeituras procedem de forma diferente. Tá? Então, o militar que optar por fazer as reparações por conta própria não pode pleitear que a prefeitura, em contrapartida, deixe de descontar alguns meses a taxa de utilização do próprio Nacional Residencial e nem mesmo a taxa de condomínio, que já é diretamente com o síndico. Alguns ainda solicitam a possibilidade de fornecimento de material. Por motivos diversos, principalmente administrativos, nós não possuímos estoques de materiais para emprego nos PNEs, material de construção. Então, por enquanto, essa possibilidade já está descartada. Então, nessa distribuição, nós não teremos condições alguma de fornecer materiais, ou seja, tudo realmente é por conta do permissionário. O militar que tiver efetuado as reparações voluntariamente deverá devolvê-la à PABR quando de sua desocupação no estado em que se encontrava no momento da reunião de distribuição, ou seja, antes de efetuar os serviços, sendo tolerado apenas o desgaste pelo uso em decorrência do tempo. Muitos militares perguntam se aqueles que fazem as reparações por conta própria, se no ato da devolução, da desocupação desse imóvel, terão que fazer novamente. Não. Então, a desocupação ela será exigida, o estado de conservação desse imóvel será exigida de acordo com que o permissionário recebeu o imóvel. Então, é muito importante, no ato de vistoria de ocupação, quando os senhores fizerem agendamento e receberem o vistoriador, os senhores informarem quais foram as intervenções que os senhores fizeram por conta própria. E mostra para o sargento vistoriador que os senhores fizeram a pintura, que os senhores trocaram o piso, para que quando os senhores forem entregar esse imóvel, esses serviços que os senhores fizeram não seja cobrado novamente. Senão os senhores vão ter que pintar novamente uma coisa que vocês já pintaram. Tá? E não é esse o nosso objetivo, não é isso que a gente exige. Importante, o permissionário deverá devolver o PNR com pinturas na cor branco gelo. Isso aí é uma forma de a gente padronizar para evitar a situação que se encontra hoje, que é imóvel com paredes pintadas das cores mais diversas possíveis, a cada gosto de cada permissionário. Uma cor que agrada a um não agrada a outro. Então hoje a gente realmente está numa situação muito complicada em relação a isso. E para padronizar e evitar que essa situação se propague, nós implantamos essa regra. Então o permissionário deverá devolver o PNR quando da desocupação na cor branco gelo ou nas mesmas cores que o recebeu. Importante, não será aceita a degradação do PNR por ação ou omissão do permissionário. Então o permissionário ele deve cuidar do patrimônio que lhe foi confiado pela União. Esse slide ele exemplifica exatamente essa parte relacionada às cores das paredes internas do apartamento que os senhores escolherem. Tá? Por exemplo, se os senhores receberem um apartamento na cor branco gelo, os senhores têm duas opções. Aquelas pessoas, aqueles permissionários que optarem em fazer a pintura de uma cor diferente, fazer uma textura, pintar de uma cor diferente, um marrom, um vermelho, um azul, podem fazê-lo. Por exemplo, o permissionário recebeu em branco gelo e mudou para verde. Tá? Então, lembrando que na hora de devolver, ele vai ter que devolver em branco, porque ele recebeu o apartamento em branco gelo. Então, nesse caso aqui,
Serão duas despesas, uma para pintar de verde e na hora de entregar o apartamento vai ter que pintar de branco. O apartamento não será recebido na cor verde, porque na vistoria de ocupação ele foi dado como tendo as cores na cor branco gelo. Então essa situação aqui é uma situação que acaba onerando as custas de reparação para o permissionário. Essa segunda opção, o permissionário recebeu o apartamento com uma outra cor que não seja o branco, por exemplo, o verde, novamente o verde. Ele recebeu o verde, então ele pode devolver, ele pode permanecer com essa cor verde, tá? O verde, o vermelho, o azul, ele pode permanecer com essa cor e devolver na mesma cor. Ou se caso ele não gostar dessas cores que recebeu, aí ele tem que obrigatoriamente pintar o apartamento na cor branco gelo, que será a cor que será exigida. Então a prefeitura receberá ou na cor original ou na cor branco gelo. Se pintar de uma cor diferente, por exemplo, aqui recebeu verde, pintou de azul, não será aceito. Tá? Então ele vai ter que voltar o apartamento para o verde ou branco. Okay? Então isso aqui é muito importante, os senhores entenderem a situação para não terem gastos desnecessários. A ocupação do PNR apenas será autorizada após a realização dos reparos previstos no termo de compromisso. Então, os senhores, ao assinar o termo de compromisso, deverão informar quais serão os serviços que os senhores realizarão nesse próprio Nacional Residencial. E eles obrigatoriamente terão que ser realizados. Então, esses serviços serão necessários à obtenção das condições mínimas de funcionalidade, conservação, higiene e segurança do PNR. Após a realização dos serviços, o militar deverá solicitar à prefeitura uma vistoria de ocupação. Lembra aquele slide que eu passei lá na frente, daquelas 3 possibilidades? Então, assina o termo de compromisso, após a realização dos serviços, obrigatoriamente deve-se ser agendada a vistoria de ocupação. É um passo essencial e obrigatório. E lembrando que o apartamento deve estar vazio. A qual será realizada pela seção de projetos e fiscalização. Após confirmada a realização de serviços necessários na vistoria de ocupação e os serviços que os senhores informaram que seriam realizados no ato da assinatura do termo de compromisso, que vai constar no termo de compromisso, eles serão confirmados durante a vistoria de ocupação e será procedida a assinatura do termo de permissão de ocupação. O termo de permissão de ocupação, a TPO, nada mais é que uma autorização de utilização do PNR para fins de moradia. Importante, agora vamos falar de dinheiro, de descontos, que é uma parte muito importante. O desconto referente à ocupação do PNR será implantado somente após a assinatura do termo de permissão de ocupação e passará a contar a partir daquela data. Então, muitas pessoas podem perguntar, mas quando que eu vou começar a descontar? Aqueles PNRs que forem ocupação imediata, marcam a vistoria de ocupação e já nessa vistoria já será assinada a TPO. Então, a partir dessa data já será implantados os descontos e o militar também passará a pagar a taxa ordinária de condomínio. E nos casos de termo de compromisso? Então, nos casos de termo de compromisso, o termo de compromisso não é uma TPO. Tá? Então, o militar terá 30 dias para fazer as reparações e somente depois de agendada a vistoria e assinada a TPO é que passará então a descontar a taxa de utilização e pagará a taxa ordinária de condomínio. Então, resumindo, o militar que assinar o termo de compromisso terá uma carência de 30 dias sem os descontos de taxa de utilização e sem pagar a taxa ordinária de condomínio. Lembra aos militares que irão proceder reformas em PNR por conta própria que o cumprimento da NBR 16280 de 2014 é obrigatório. Portanto, as adequações técnicas ou reformas em áreas privativas da edificação que afetem a estrutura, as vedações ou quaisquer sistemas da unidade ou da edificação devem atender aos requisitos de, letra A, importante, toda obra de alteração do projeto arquitetônico original do PNR, como abertura de vãos em paredes, retirada de paredes, construção de bancadas divisórias, rebaixamento de teto, dentre outras, deverá obrigatoriamente ser previamente autorizada pela PBR. Tal autorização deverá ser solicitada na seção de projetos, no telefone 61 3364 7358. Esse telefone é do chefe da seção de projetos, o qual deverá ser assinada pelo chefe desse setor. Então, senhores e senhoras,
Então, qualquer alteração no layout do apartamento não pode ser feita à revelia do permissionário. Essas alterações devem ser solicitadas ao chefe da seção de projetos aqui da nossa prefeitura. Não façam sem essa autorização, porque na vistoria de ocupação terão problemas. Letra B. Serem comprovadamente documentadas e comunicadas ao síndico antes de seu início. Então, toda obra, seja ela qual for, ela deve ser previamente comunicada ao síndico. Os condomínios possuem regras constantes de suas convenções. Então, antes de iniciar, mesmo que tenha autorização da prefeitura, estejam já com seus termos de compromisso assinados, procure os síndicos para se informarem das regras internas do condomínio, para não terem problemas. A autorização por parte do síndico quanto ao trânsito nas áreas comuns do edifício, dos insumos e funcionários que atuarão na obra, não substitui as aprovações legais, nem representa o compartilhamento da responsabilidade legal pela realização de reforma. Então, a partir do momento que os senhores informarem ao síndico das suas intenções de reparação numa unidade habitacional qualquer, o síndico facilitará o trânsito de materiais, assim como o trânsito de funcionários, os pedreiros, o engenheiro, seja lá quem for, para dentro do apartamento que os senhores escolheram. Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a BNT NBR 9077, que devem ser implementadas antes do início da reforma. Durante a realização dos serviços, devem ser implementados controles que validem as condições de terminalidade e o recebimento das etapas da obra, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos legais e as especificações elencadas no plano, observadas as condições apresentadas no escopo da obra a ser realizada. Se for constatada a alteração do escopo da reforma, a obra será imediatamente interrompida e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida a nova análise e aprovação, e somente após a autorização do novo escopo, a obra poderá ser retomada. Quando a obra interferir nos aspectos de segurança e uso da edificação, ações técnicas, legais e emergenciais cabíveis devem ser tomadas. Não obstante, as medidas para a recuperação e restauro da segurança devem ser acionadas. É obrigação do permissionário, importantíssimo, antes de iniciar qualquer serviço ou obra no PNR, informar ao síndico ou presidente da associação de permissionários sua intenção de reforma, mediante a entrega de uma notificação de reforma. Meus prezados, todos esses procedimentos de informação ao síndico, de aprovação, elas são consequências daquele prédio que desabou na cidade do Rio de Janeiro, onde foram constatados erros de projeto, falta de acompanhamento, de fiscalização, de autorização para a realização de serviços. Então, depois desse incidente, desse acidente, foi editada a NBR 16280 em 2014. E essa NBR, ela prevê todas essas normas para a realização de obras ou reformas em unidades autônomas. Então, nossa orientação é, antes de qualquer reparação, qualquer serviço, procure os síndicos e se informem, porque cada condomínio possui suas regras específicas e todas elas devem estar previstas nas suas convenções. Então, procure os síndicos, procure se inteirar da forma mais correta de se proceder e vocês terão todo o apoio da prefeitura para poder agilizar aqui ao máximo essas autorizações necessárias. Importante falar dos prazos. Os militares que serão contemplados com PNR nessa seção de distribuição, que possuam as condições mínimas de habitabilidade, deverão agendar a vistoria de ocupação na seção de projetos da PABR, por intermédio do aplicativo Telegram, no telefone 61 98211 0234 ou pelo telefone fixo 61 3364 7357. Os militares que desejarem fazer alguma intervenção no PNR escolhido por conta própria, aqueles que assinarão o termo de compromisso, exceto o PNR classificado como ótimo, ou seja, os PNRs classificados como ótimo,
não são passíveis de reparação, nem pela prefeitura, nem pelo próprio permissionário. Ou seja, esses imóveis classificados como ótimos são para ocupação imediata. Deverão procurar a seção de imóveis da PABR no telefone 61 3364 7354, no prazo também de 7 dias corridos, para assinarem seus termos de compromisso. Os militares que optarem por reforma por conta da PABR, ou seja, aqueles que desejarem aguardar aproximadamente 18 meses para terem reformado seus próprios nacionais, deverão informar essa escolha à seção de imóveis da PABR no mesmo telefone já indicado, 61 3364 7354, imediatamente após o término da sessão de distribuição eletrônica de PNR. Casos excepcionais, muita atenção nesse slide. Terão como data de assinatura do seu termo de permissão de ocupação, TPO, independentemente da data real de ocupação, a data da escolha do imóvel na seção de distribuição eletrônica de PNR, a qual servirá de base para a implantação do desconto em folha referente à taxa de uso de PNR e para a cobrança da taxa ordinária de condomínio, se o próprio for do tipo apartamento, os permissionários que incorrerem nas seguintes situações. Letra A. Não cumprimento dos prazos 7 dias corridos estabelecidos pela PABR para agendamento da vistoria de ocupação, somente para os PNRs que não precisam de reparação para ocupação, ou para assinatura do termo de compromisso PNR que precisam de reparação para ocupação. Resumindo essa letra A. Então, os militares que o imóvel esteja em plenas condições de ocupação imediata, que deveriam em 7 dias fazer o agendamento das suas vistorias de ocupação e não fizerem, terão como data de assinatura do TPO a data da distribuição eletrônica de PNR, ou seja, a data lá de trás. E aí começará a descontar taxa de utilização de PNR e taxa de condomínio a partir da data da efetiva distribuição e não da efetiva ocupação. Mesma situação para os militares da assinatura que desejarem fazer a assinatura do termo de compromisso. O militar opta pela assinatura do termo de compromisso, ou seja, ele irá fazer a reparação por conta própria. Então ele tem 7 dias para vir à prefeitura e fazer a assinatura desse documento. Caso ele perder esse prazo, quando ele for fazer a efetiva ocupação, a data a ser computada e ser registrada para a sua TPO será a data da efetiva distribuição, não da ocupação, da distribuição do seu PNR. Letra B. Ocupação do PNR sem realização da necessária vistoria de ocupação, muito recorrente nos casos de opção pelo termo de compromisso e a consequente assinatura da TPO. É muito recorrente que aqueles militares que optam pela reparação por conta própria e devem vir à prefeitura fazer a assinatura do termo de compromisso, lembrem que são 30 dias de prazo para o início e a conclusão das intervenções necessárias e propostas pelo próprio permissionário. Por vezes ele esquece que é obrigatória, após a conclusão dos reparos, a realização da vistoria de ocupação. Então, às vezes por pressão da transportadora, da necessidade de colocar a mudança dentro do apartamento, até para não pagar depósito adicional e etc, etc, o militar acaba colocando esses materiais dentro do apartamento e esquece de agendar a vistoria de ocupação. Então, nesses casos, tá? Se o militar fizer a ocupação do PNR sem fazer vistoria de ocupação e, consequentemente, sem assinatura do seu TPO, que é assinada durante a vistoria de ocupação, quando esse caso for detectado e será detectado, a data da TPO será a data da efetiva distribuição, não da ocupação. Então, o militar vai ter aí mais 30 dias de desconto em sua folha de pagamento. E a terceira opção aqui, a letra C. Assinatura do termo de compromisso para a reparação do PNR por conta do permissionário e não realização de nenhuma intervenção no imóvel, o que será detectado pelo vistoriador da PABR por ocasião da vistoria de ocupação. Então, o militar que fizer a opção por assinar o termo de compromisso, ele deve se comprometer a fazer os serviços que ele propôs nesse momento. Então, se por acaso o militar agendar a vistoria de ocupação
e for detectado pelo vistoriador que nada foi realizado no apartamento, isso é possível ser detectado em função das últimas vistorias que foram realizadas de desocupação, o militar será, entre aspas, penalizado com o registro de sua TPO com data da efetiva distribuição, não da ocupação. Ou seja, o militar também terá aí 30 dias aproximadamente a mais descontado em sua folha de pagamento referentemente à taxa de utilização e à taxa de condomínio. Então, muita atenção para os senhores não incorrerem em nenhuma dessas situações aqui. Finalmente, nós vamos fazer a leitura, lembrando que os senhores terão isso aqui em arquivo, em mídia, para consulta a qualquer momento. Nós faremos a leitura de quais são as condições, quais são os critérios que servem de base para nós julgarmos as condições mínimas de habitabilidade. Então vamos fazer a leitura. Instalações hidráulicas e sanitárias, incluindo seus pontos de utilização, deverão estar em funcionamento com vazão normal e sem vazamentos. Louças sanitárias e seus acessórios, quais sejam torneiras, engates, sifões, misturadores, válvulas, duchas higiênicas, saboneteiras, papeleiras, porta-toalhas de rosto e de banho, deverão estar em funcionamento. Esquadrias metálicas e de madeira, incluindo suas estruturas e ferragens, deverão estar em funcionamento, bem como não permitindo a entrada de águas pluviais. Pisos frios não deverão apresentar peças soltas, quebradas ou rachadas, porque isso causa riscos à integridade física dos seus moradores. Pisos em madeira não deverão apresentar peças soltas, podres ou infestadas de cupins. Pia da cozinha e seus acessórios, torneiras, engates, sifões, misturadores e válvulas deverão estar em condições de funcionalidade. Guarda-roupas e armários deverão estar em condições de funcionalidade, bem como sem quebras ou faltas e sem apresentar pontos mofados e úmidos. Vidros e espelhos não deverão apresentar quebras e ou ausência de massa de calafetar. Todas as pinturas em condições de higiene, sendo as paredes internas sem marcas de sujeira, sem pontos de infiltração ou umidade e não estar descascando. As paredes externas, lembrando que somente para os casos de PNR tipo casa, porque os apartamentos, as paredes externas já são áreas comuns e aí já é por conta do condomínio e não do permissionário. Sem marcas de sujeira, sem pontos de infiltração, umidade e não está descascando. Tetos, sem marca de sujeira, sem pontos de infiltração, umidade e não está descascando. Esquadrias metálicas, não está descascando ou enferrujadas e esquadrias de madeira, também para PNR tipo casa, os apartamentos não possuem esquadrilhas de madeira, não podem estar descascando com cupim ou podre. Porta do box e seus acessórios, quais sejam pustadores, roldanas, trilhos e borrachas de vedação, devem estar em condições de funcionalidade. E, finalmente, as fechaduras e ferrolhos em funcionamento. Meus prezados, terminando, deixo aqui, maiores informações poderão ser objetivas junto à seção de imóveis da Prefeitura de Aeronáutica de Brasília, no telefone 61 3364 7354, que é da nossa seção de imóveis, ou via Telegram, para os oficiais superiores, no 61 99981 5106, para os oficiais intermediários subalternos, 61 99570 6233, para graduados, 61 99636 1183, e para os assuntos relacionados às atas das sessões eletrônicas de distribuição de PNR, poderão ser tratados juntamente ao telefone 61 99235 2732. Esperando poder atender ao anseio de todos, desejamos boa sorte na próxima sessão de distribuição eletrônica de PNR. Até lá!